Se fosse um jogo de pôquer, Putin já ganhou 2 mãos. E você não sabe se ele está blefando na terceira mão. É isso que Putin faz no jogo geopolítico. E dessa vez ele subiu o tom, ele subiu a escala, enviando uma fragata e um navio nuclear para Cuba, que historicamente tem rusgas e tensão com os Estados Unidos da América. Lembrando você que Cuba está a 150 quilômetros da Flórida. Você sabia que nós já tivemos uma nadadora que nadou de Havana até a Flórida, de tão próximo que são os dois países? E Vladimir Putin, dessa vez, pode estar blefando, ou pode estar com 2 as na mão. E aí? O que os Estados Unidos vai fazer? Vai comprar a mão e vai bater de frente com Putin? Ou vai deixar ele ganhar mais uma mão? Porque é esse cenário que a gente está vendo dentro da geopolítica global. Vladimir Putin sempre ganhando as mãos do jogo de pôquer, onde você tem sentado na mesma mesa Estados Unidos e Europa. Tá, Jean, essa movimentação de Vladimir Putin na América Latina tem outros significados, né? Sim, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual que são as verdadeiras intenções de Vladimir Putin ao realizar essas movimentações militares próximo à fronteira dos Estados Unidos? Mas, gente, se nós trouxermos lá atrás, em 1962, isso já ocorreu na crise dos mísseis. No auge da Guerra Fria, a União Soviética instalou mísseis apontados para os Estados Unidos. E o mundo ficou 13 dias em alerta, esperando a catástrofe final, o apocalipse, o Armagedon, onde as 2 grandes potências nucleares poderiam apertar um botão de um lado, um botão de outro, e eu não estaria aqui gravando essa aula para vocês. Mas os soviéticos recuaram em troca de uma não invasão estadunidense a Cuba e a retirada dos mísseis estadunidenses que estavam na Turquia, também apontados para Moscou. Mas hoje, Jean, nós temos aí o envio de armas nucleares para Cuba? Não, mas o submarino que foi enviado para Cuba, ele tem propulsão nuclear e ele tem a capacidade de lançar mísseis que atingem 11 mil quilômetros por hora. Dá uma olhadinha na proximidade entre Havana e Miami, na península da Flórida. Imagina você fazer uma movimentação militar nessa região do Estreito da Flórida ou do Estreito de Yucatán. É uma região muito sensível aos Estados Unidos. Fora que você, se aproximando de Cuba, você se aproxima de outros países que também enxergam os Estados Unidos da América como inimigo, como a Guatemala, como a Venezuela e até o Brasil, que não enxerga os Estados Unidos como inimigo, é um parceiro econômico importante, mas, porém, entretanto, o Brasil está se posicionando do outro lado, está posicionando sobre o olhar dos BRICS, do sul global. Então gera o quê? Uma tensão. Esqueci da Colômbia, que também tem um posicionamento não tão próximo dos Estados Unidos por conta desse governo de esquerda. Então você vai colocar aí pontos de interrogação nos Estados Unidos, já que a América Latina sempre foi quintal estadunidense, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então imagina agora, né? Você teve treinamentos militares em Cuba. E se tiver na Guatemala?
e se tiver na Venezuela de Nicolás Maduro, que quer invadir esse Equibo? Imagina se você tem na Colômbia, ou até mesmo no Brasil, como nós tivemos um navio iraniano que atracou no Brasil e gerou toda a instabilidade nas relações internacionais com os Estados Unidos. Então nós temos aí vários pontos de interrogação, né? Qual vai ser a resposta diplomática e militar dos Estados Unidos? Qual vai ser aí a movimentação estadunidense nessa região? Lembrando que os Estados Unidos também faz ali movimentações militares perto da prisão de Guantánamo. Cara, os Estados Unidos têm uma prisão dentro do território cubano. Lembrando aí na história que Cuba, né, na época do Fulgêncio Batista, era quintal estadunidense, fazia o que bem entender. Aí nós tivemos a Revolução Cubana liderada pelos irmãos Castro e Ernesto Che Guevara, claro, com apoio da União Soviética, que reverteu tudo isso. E aí a gente tem uma história de aproximação entre Cuba e União Soviética, lembrando que a União Soviética comprava açúcar de Cuba a um preço, cara, altíssimo, e isso mantinha toda uma vida em Cuba com indicadores sociais altíssimos, principalmente saúde e educação. Hoje, Cuba, né, acabou essa mesada da União Soviética, né? Então, Cuba está numa crise tremenda, mas, porém, entretanto, ainda mantém essa relação próxima com os russos. Tá, Jean, mas por que Vladimir Putin está dando essa cartada? Por conta de alguns pontos que eu trago aqui para vocês. Primeiro, nós temos uma resistência ucraniana. Essa resistência ucraniana é alimentada pelos Estados Unidos da América e pela Europa. A Ucrânia resiste à ocupação russa por conta disso. Se não tivesse dinheiro estadunidense, europeu, aqui jaz Ucrânia há meses. Outro ponto, essa resistência ucraniana causa todo um impacto na estratégia russa. Por quê? Quanto mais se prolonga a guerra, mais dinheiro você precisa investir, mais impactos na economia e, consequentemente, você vai ter ali um posicionamento da população contrário ao governo. Então você tem sim oposição dentro da Rússia, claro, que não é uma oposição com o objetivo de derrubar o Vladimir Putin, mas é por conta das questões econômicas, por conta também desse prolongamento da guerra, morte de soldados e todo o negativo que uma guerra proporciona. E também a frustração aí de uma vitória rápida. É óbvio que Vladimir Putin não imaginava que os Estados Unidos iam entrar no conflito da forma que entrou. Tá, e está ameaçando a Rússia. A Ucrânia, nesses últimos meses, com apoio Yankee e apoio também da Alemanha, pensa em aumentar os seus ataques no território russo. Não somente nas cidades de fronteira, que isso já está fazendo, que há meses atrás era impensável, mas está ocorrendo. Será que daqui a uns meses pode ser uma grande cidade russa, como São Petersburgo, Samara, Moscou? Né? Então, tem vários pontos de interrogação também do outro lado. E aí o Vladimir Putin, né, se sente ameaçado e manda navios nucleares para Cuba, ameaça o uso de armas nucleares táticas contra países que estão apoiando a Ucrânia, como por exemplo a Polônia, e mudar sua doutrina militar no momento que o território russo seja ameaçado. Então ele já falou, se a Ucrânia enviar um míssil, por exemplo, para Moscou, ele pode mudar o seu posicionamento nuclear e fazer ataques cirúrgicos tanto na Ucrânia quanto em outros países europeus, e aí a gente teria o caos. E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Coloque aí nos comentários qual é a influência de Vladimir Putin na América Latina.
Será que isso pode escalar mais tensão agora do outro lado do Atlântico? Desce o dedão no like também, se inscreva no canal, o canal de educação precisa muito do seu apoio. E olha, quer aprender sobre geopolítica? Nesse momento que o mundo está tenso, você precisa entender os fatos históricos relacionados a disputas territoriais. E o Geopolítica Flix, a minha plataforma, traz tudo isso. Tanto geopolítica como atualidades mensais. Então você tem tudo que acontece no mundo de uma forma muito bem organizada para você ficar antenado, porque conhecimento hoje é poder. E um conhecimento com bases sólidas e não somente editoriais como nós temos aí na mídia tradicional. Então, ó, Geopolítica Flix aqui na descrição, vamos junto e ó, cara, é R$8 por mês, você ajuda todo esse projeto de educação também. Valeu pessoal, tamo junto!